E aí galerinha, Igor aí de novo. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre Mage Look, mas no sentido de as skills que eu uso para farmar. Você vai ver que nesse jogo, né, a gente tem vários tipos de skills, algumas, principalmente na questão de farm, né, algumas têm uma área de dano maior, só que o dano é menor. Outras têm uma área de dano menor, só que o dano é maior. Então vou mostrar algumas que eu uso quando eu estou tentando farmar algum item. Então galera, a primeira skill que eu uso, ela está aqui em Wizard Skills, é o Blizzard. Para você utilizar ela, você vai ter que primeiro invocar o familiar, né? E usar ela. Quem está castando é o familiar, essa skill. E a grande vantagem dela é que ela tem uma área muito grande, tá? O dano não é tão grande, então vamos pensar aqui, né? Ela está variando aí de 17 mil de 14 a 17 mil nesse oponente. A próxima skill que eu uso, ela é aqui de Magic Skills mesmo. É o Storm. O Storm, ele tem dois estilos, né? O primeiro é usando Staff, onde você tem maior dano, só que a área é menor. E com Magic Device, onde você tem um aumento de 2 metros na área, só que o próprio Magic Device ele dá menos dano que Staff. Então o dano diminui, a área aumenta. Então primeiro eu vou testar aqui para vocês verem com a Staff, né? Então a área dela é menor, só que o dano é um pouquinho maior. Vamos analisar aqui quanto que ele está dando. Então ele está variando aí de 22 a 24 de dano, 24 mil. Já é maior do que o Storm, só que vocês viram do que o Blizzard, só que a área é menor. Aqui agora eu vou testar ele com Magic Device. A área é maior, mas observe que o dano diminuiu. Então você tem essa questão de área e dano, tá? Isso sempre vai estar envolvido aí quando você estiver farmando com o Mage Look. Um jeito de tentar resolver um pouco a questão de área e dano é fazer um combo usando Staff. Geralmente eu uso o Blizzard para chamar os bichos usando a área dele, que é a maior de todas as skills que eu tenho. E quando eles estão próximos de mim, eles vão tomar dano do Storm. Com o Staff ele vai dar maior dano. Então aqui para dar um exemplo do combo. E geralmente eu fico aqui no meio dos skills, tá vendo? Então a gente conseguiu aumentar aí para 37k de dano, tá? 47, de 46 a 37k. Outra classe de skills que também ajuda muito o Mage Look é Ninja. Nos skills de Ninja eu uso dois skills. O primeiro que é uma fusão do Kunai Through com Water Release. E vocês vão perceber que os skills de Ninja eles têm muito questão de M-ataque. Principalmente eles causam dano físico. Então se você tiver o status de crítico, vamos supor, você tem um 100% crítico, você vai ver que todos os seus skills vão causar crítico. Então a questão do crítico damage influencia nos danos de ninja. Só que ele é um mago, basicamente. Ele mexe com M-ataque. Outro skill que eu uso é o Wind Release. Também dá dano com M-ataque. E ele tem uma segunda característica, ele dá invulnerabilidade. Para usar os skills de ninja no seu mago look, você tem que estar equipado com um scroll de ninja. Tá? E esse scroll ele tem que ter os skills que você quer. Então, nesse caso, eu uso Water Release, Kunai Through, para fazer um combo entre esses dois, e o Wind Release. Tá? O dano dos skills de ninja, ele é baseado no dano, ele tem também como parte do cálculo esse valor aqui, que é o valor do ataque do scroll. Então, por exemplo, entre esses dois scrolls, eles são idênticos, eles têm os mesmos skills. Esse de 350 ele vai causar mais dano. Tá? Outra
característica que é importante são esses valores aqui em cima aqui. Esse primeiro, ele influencia na quantidade, no custo de mana, tá? Então significa que todos esses skills que eu tenho, ele vai ter uma redução no custo total de mana dele de 3, enquanto esse segundo só vai ter uma redução de 2. Então, os mesmos skills, só que usando esse scroll, ele vai ter o custo maior. Eu vou depois mostrar para vocês no Wind Release, para vocês verem. E aqui é o cast time. Então, quanto maior, mais rápido você casta a magia. Tá? Então, esse aqui é de 0,7, esse aqui é de 0,6. Então, ó, eu estou equipado com esse que tem uma redução de 3 de MP no Wind Release. Provavelmente o Wind Release deve custar 500 de MP. Como eu estou reduzindo 3, se você for ver aqui no custo dele, ó, tá 2. Se eu equipar esse aqui que tem uma redução de 2, né? Eu equiparia ele para causar mais dano, por exemplo, que ele tem um weapon ataque maior, ele custaria 3, tá? Então também tem essa questão na hora que você for comprar o scroll. Então vou usar esse aqui. Então o primeiro skill é o combo entre a Kunai True e o Water Release. Então primeiro você tem que usar a água, né? Ele vai dar esse buff ativo. E se você usar o Kunai True aqui, ele vai dar esse Aqua Rapid Vortex. Que olha, tá vendo que ele tá dando crítico, porque são danos físicos. Que se você comparar com os skills que eu tava soltando até agora, de Wizard e de Magic Skills, o dano é muito superior. Ó, ele tá 66k, 40k, 50k, 30k, mas ele é muito superior. Tá, isso que eu tô, como eu falei, eu tô utilizando um scroll que ainda o dano é menor do que do outro que eu tenho lá. E ele já deu todos os danos dele, foi superior aos outros dois que eu mostrei. Tá? E a área é muito parecida com o do Storm. Então, geralmente a galera gosta de usar esse aqui. E os meus skills não deram crítico, tá? Quando dá crítico, o dano ainda é maior. Outro skill que eu gosto de usar, então, é o Wind Release. Ele tem uma característica que quando eu uso ele, o meu personagem ele pula. Quando ele pula, ele fica invulnerável. Então, ó, ele pula, ficou invulnerável e causa dano. Então ele dá tumble, né? E ó, o dano dele aqui, ó, 89k, 87k. Então o dano dele é superior a todos os que eu mostrei até agora. E ainda você fica invulnerável. A diferença é que o range dele não é tão alto, né? Ó, 92k. Então, galera, você pode se perguntar, né? Você me mostrou 4 skills, de onde usar? Bom, tudo depende do oponente que você estiver farmando. Então, se ele é um oponente fraco e que está muito disperso, você usa um skill de área grande que o dano não precisa ser tão alto. Se você estiver farmando num oponente que ele é muito forte, às vezes compensa você se concentrar no dano, não tanto em área, e procurar uma party, né? Quando a gente fala de mage look, de puxar para farmar, você sempre tem que estar em party. Então aqui eu vou mostrar nesse inimigo que ele é um bom farm, que eu percebi que ele é um bom farm de Material Beast. Eu vou mostrar os 4 skills, né? Como que ele fica nesse boss, quando o boss ele é muito forte, né? E onde que entra a desvantagem de alguns skills quando você tem esse tipo de boss, esse tipo de oponente. Então, o primeiro que eu vou soltar aqui é o Blizzard, uma área grande e um dano baixo. Então, primeiro tem que invocar o familiar e vamos lá, soltar o Blizzard. Então, o principal problema aqui é isso, ó. Tipo, ó, eu vou chamando e vou tomando dano, mas ele ainda mata. O segundo aqui é o Tempest. Ah, vamos mudar o dano, né? Ó, tá vendo? 13, 15k. É o Tempest. Com MD. Alta área e o dano um pouco inferior.
Observe que também eu tomo muito dano aqui. A terceira é fazer aquela estratégia de combo, tá? Quem sabe com o staff, né? Para aumentar a área e o dano. Que já se mostrou bem superior aos outros dois. A única diferença é que você ainda toma dano e ainda tem chance de morrer ainda. Tá numa situação dessa. A quarta são os skills de ninja. Que por mais que causam dano, ainda não nos ajudam muito. Principalmente nesse caso onde eu não tenho tanto crítico. Tá vendo aquele da Miss? E por fim, o Wind Release. Que de todos, pelo menos nesse oponente, é o mais eficiente. Ele é o que dá mais dano e ainda me dá invulnerabilidade. Opa, tá vendo? Então, galera, cada tipo de skill ele vai ter uma performance melhor dependendo do oponente, do lugar que você estiver farmando. Então aqui a gente teve dois exemplos. No primeiro eu mostrei os quatro com um oponente que ele era fraco, então qualquer um deles matava muito fácil. E nesse caso acho que a área maior seria a mais eficiente. No segundo caso, com um oponente mais forte, eu fui obrigado a diminuir a minha área e utilizar um skill que basicamente a galera simplesmente ignora. Não é todo mundo que usa o Wind Release, mas vocês viram que ele tem uma eficiência muito alta naquele tipo de oponente. Outras coisas que ajudam também são buffs, tá? Então, por exemplo, o próprio em Wizards aqui, você tem o próprio familiar, ele aumenta seu M-ataque, então é bom você estar com ele para aumentar o seu dano. O Overlimit, né, esses dois aqui, o Sorcery Guide, eles ajudam a dar maior dano elemental se você estiver usando uma staff elemental. Ter os passivos de dano, né, como o Magic Mastery, também aumenta dano. Você sempre ficar recuperando sua mana, esse buff que é o Rapid Charge, ele também aumenta seu dano. Em Priest Skills você tem o Prayer, é um buff também que aumenta dano mágico. E esse Sacred Teachings, né, que quando você se cura, você também aumenta seu M-ataque. O Mana Recharge lá de Support Skills. Esse skill, ele tira um pouco do seu dano, só que a cada 3 segundos a sua mana fica regenerando, tá? E a regeneração de mana, ela é proporcional à sua inteligência, mas não é a inteligência dos seus status, é a inteligência total. Esse buff a recuperar não só a minha MP, mas de todo mundo que está na party. A única coisa, como eu sou conjurador, o dano final do meu personagem ele é menor. Ele vai ser diminuído acho que em 25%, em um quarto. Então, por último, um último exemplo, se eu fosse upar nesse oponente, eu iria usar o meu buff para ele regenerar minha mana, né? Usar o familiar só para ele aumentar meu dano. Tá vendo que minha mana ela se regenera sozinha e bastante por causa desse buff aqui. E usar o Wind Release para mim não ter problema em relação nem a dano, né, da hit kill nos bichos, mas também não ter problema de tomar dano, porque eu fico praticamente invulnerável. E nesse caso eu iria usar uma kunai, um scroll que reduzisse o custo da skill, porque daí ela custa 2 e fora o custo dela ser baixo, ainda eu tô com a minha mana sendo regenerada por causa do buff do Mana Regen. Tá? Então aqui, ó, eu consigo upar de boa com essa estratégia, usando esses buffs e esse skill. Como eu falei, cada oponente ele vai ter
Ele vai ter uma situação onde ele vai ser mais eficiente. Onde você vai ter um skill que vai ser mais eficiente que outro. E é isso, galera. Obrigado e bom up para todos.